Olá e bem-vindo ao canal Sem Viés Doutrinário. Se você ainda não é inscrito, ajude-nos a alcançar os primeiros 500 inscritos, pois sua participação é fundamental para continuarmos desvendando as verdades da Bíblia. Inscreva-se, curta e ative o sininho. Que Deus abençoe sua vida. Hoje, vamos mergulhar na história de Jefté, um homem que nos força a questionar. Até que ponto o caos social e a dor pessoal podem contaminar a fé de um líder? A história começa com seu nascimento. Jefté era filho de um israelita chamado Gileade, mas sua mãe não era esposa legítima, e sim uma prostituta. Gileade, porém, tinha outros filhos com sua esposa oficial. A Bíblia, embora não especifique a idade exata de Jefté, nos sugere que, quando ele cresceu, provavelmente entre a adolescência e o início da vida adulta, os filhos da esposa legítima o expulsaram de casa, em uma cena dramática de rejeição. Mas você sabe o que realmente motivou essa expulsão? O problema era a herança. Segundo a lei mosaica, o primogênito recebia uma porção dobrada da herança em relação aos demais irmãos. Mesmo sendo filho de uma mãe não legítima, o fato de Jefté ser filho de Gileade representava uma ameaça real aos outros herdeiros. E assim, a Bíblia relata que os meios-irmãos o mandaram embora com uma ordem clara: Tu não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher, conforme está no capítulo 11, versículo 2 do livro de Juízes. Jefté, o rejeitado, fugiu e foi habitar na terra de Tobi. Lá, ele se relacionou com homens nômades, descritos na Bíblia como homens vadios, que se ajuntaram a ele. Jefté, que já era valente, tornou-se o líder deste bando, transformando-se em um guerreiro temido e influente. Passado um tempo, que a Bíblia estima em cerca de 18 anos de opressão, o povo de Israel caiu novamente em apostasia. Eles não estavam apenas adorando a Deus, mas também se voltaram para os deuses das nações vizinhas, como os deuses da Síria, os deuses de Sidom, os deuses de Moabe, os deuses dos filisteus e os deuses dos filhos de Amon. O Senhor, enfurecido, os entregou nas mãos dos filisteus e dos filhos de Amon, e o povo de Israel foi duramente atormentado por todo esse período. O desespero levou o povo a clamar a Deus por livramento. A resposta divina foi dura e direta, como lemos no capítulo 10, versículo 13 e 14. Vós me deixastes e servistes a outros deuses. Por isso, não vos livrarei mais. Ide e clamai aos deuses que vocês elegeram, que eles vos livrem no tempo da vossa angústia. Sob intensa pressão dos exércitos inimigos e diante da recusa divina, o povo de Israel finalmente agiu. Eles se arrependeram, jogaram fora os deuses estrangeiros e voltaram a servir ao Senhor. Depois disso, a Bíblia diz que a alma do Senhor se angustiou por causa da miséria de Israel. Os líderes de Gileade, percebendo que os exércitos inimigos se ajuntavam para a guerra, precisavam de um comandante. Eles procuraram por alguém que fosse forte, experiente e valente para liderar a defesa de Israel. E, em um ato que beira o desespero e a hipocrisia, os líderes se lembraram de Jefté, o mesmo homem que eles haviam expulsado anos antes. Os anciãos de Gileade foram até a terra de Tobi para buscar Jefté. A Bíblia registra a súplica deles no capítulo 11, versículo 6. Vem e sê o nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Jefté, então, respondeu com a acidez e o ressentimento guardado por anos, uma fala carregada de dor. Não foram vocês que me rejeitaram e me expulsaram da casa do meu pai? Por que, pois, vindes a mim, agora que estáis em aperto? Pelo que percebemos, Jefté tinha sido expulso do meio do seu próprio povo. Ele era israelita, filho de Gileade. Agora, depois de tantos anos, Jefté, de uma certa forma, deveria ter sentido uma alegria dolorosa em poder ser reconhecido e respeitado pelo seu povo que antes o expulsara. Ele, então, aceita o desafio, mas com uma condição, que se o Senhor lhe desse a vitória, ele seria o cabeça, o líder de todo Gileade. Os anciãos concordaram. Jefté, porém, era um estrategista, e sabia que a força do exército amonita era grande. Ele sabia que a vitória não seria fácil. Isto nos faz pensar. Por que Jefté, vivendo no meio de homens vadios, buscaria a Deus para fazer um voto? Seria isto uma prova de que Jefté, mesmo distante, conhecia o Deus de seu pai Gileade? Vamos lembrar que o texto fala que o povo adorava vários deuses e desses deuses havia muitos que aceitavam sacrifício humano. Mas o que é interessante é que Jefté, que poderia recorrer a outros deuses, preferiu recorrer ao Deus de seu pai. Jefté então se dirige a Deus e faz o voto, dizendo: Se, na verdade, entregares os filhos de Amon na minha mão, acontecerá que, quem quer que, saindo da porta da minha casa, me vier ao encontro, quando eu, vitorioso, voltar dos filhos de Amon, será do Senhor,
e eu oferecerei em holocausto. Jefté foi para a guerra, e a mão do Senhor era com ele. O Senhor lhe deu a vitória, uma grande vitória sobre os amonitas. Ele foi ovacionado, mas ao voltar para casa, a tragédia se anuncia. A primeira pessoa que sai para recebê-lo, dançando e tocando tamborins, era sua única filha. Aqui é onde a narrativa se fecha e a análise crítica entra, pois precisamos entender o que realmente aconteceu naquele momento. A Bíblia nos diz que, ao ver sua filha, Jefté rasgou suas vestes, em sinal de profundo luto e desespero, e exclamou: "Ah, filha minha! Você me abateu e me causou grande dor. Eu fiz uma promessa ao Senhor, e não posso voltar atrás." A reação da filha, por sua vez, é de total submissão à honra do pai e do voto, mas ela faz um pedido, conforme registrado no capítulo 11, versículo 37 do livro de Juízes, que ele lhe concedesse 2 meses para que ela pudesse chorar sua virgindade nas montanhas. Esse diálogo é crucial. Ele nos mostra a dor lancinante do pai, preso por sua palavra, e a aceitação trágica da filha, não diante da morte, mas diante do fim de sua linhagem. A Bíblia é cristalina em condenar o sacrifício humano, classificando-o como uma abominação pagã, como vimos na lei mosaica. Seria uma contradição insustentável que o Deus de Israel aceitasse o sacrifício humano, algo que ele proibia veementemente, sob pena de morte. Ao analisarmos a gramática hebraica do voto, a frase permite uma interpretação de que o holocausto seria apenas uma das opções. Muitos estudiosos entendem que a partícula hebraica poderia ser traduzida como ou, indicando 2 sentenças: será do Senhor, ou eu oferecerei em holocausto. Pela luz da palavra e do contexto cultural, acreditamos que sua filha foi entregue para o serviço perpétuo ao Senhor, uma forma de dedicação vitalícia. Essa separação significava que ela não se casaria e, portanto, não daria descendência a Jefté. Todos nós sabemos que era comum e fazia parte da vida daqueles povos ter sua descendência para manter a linhagem e o nome, mas agora Jefté pagaria um preço muito alto. O texto é literal, e precisamos nos ater a ele, quando fala da dor da jovem. Ela não chorou porque seria queimada, mas porque iria chorar a sua virgindade. A filha de Jefté não lamentou a morte, mas a perda da descendência, o sacrifício do seu futuro e do futuro de Jefté. A história de Jefté não serve primariamente para debater se ele sacrificou ou não. A grande lição, o alerta eterno que a Bíblia nos dá, é sobre a precipitação e a mistura de fé. Jefté fez um voto impensado, baseado na superstição pagã da época, e o resultado foi o preço mais alto que ele poderia pagar: o sacrifício de sua linhagem. A história de Jefté com seu voto precipitado nos leva a pensar em nós mesmos. Será que temos sido prudentes em fazer nossos votos ao Senhor com responsabilidade? Há muitas pessoas que, quando estão em apuros, seja em situações de enfermidade, desemprego ou problemas diversos, clamam a Deus e prometem ser fiéis a Ele, mas quando o Senhor concede o que lhe foi pedido, muitos não cumprem seus votos. O compromisso com Deus precisa ser inegociável, antes e depois da bênção. E também não podemos esquecer que essa história nos faz refletir sobre as pessoas que talvez foram rejeitadas por alguma circunstância e pensaram que tudo havia acabado, seguindo seus caminhos sem a direção de Deus. Lembrem-se de Jefté. O rejeitado foi exaltado por Deus para salvar seu povo. Isso nos ensina que o Senhor é fiel para exaltar todos os que se humilham e, no tempo certo, humilhar todos os que se exaltam. Que esta história nos ensine a orar com sabedoria, a prometer com reverência e a mergulhar nas Escrituras com rigor do contexto, para que não venhamos a cometer erros teológicos nas nossas vidas. Deus abençoe sua vida e até a próxima história bíblica do Sem Viés Doutrinário. Agora que você nos acompanhou nesta belíssima história da Palavra de Deus, por favor, nos ajude com o nosso canal, compartilhe, comente e curta nossos vídeos. Até a próxima!